Senhor diz que nós somos sal da terra. Nós somos sal para dar sabor. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença onde o Senhor nos levar. Não é aonde nós queremos estar, mas é aonde Ele quer nos levar. Que eu e você possa ter essa consciência nessa noite. Uma consciência, amado, de maturidade para o chamado
de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Fogo cai, fogo, fogo cai. Fogo, 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 fogo cai. Fogo, fogo cai, 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 fogo, fogo cai. Fogo, fogo cai. Fogo, fogo cai. Fogo, fogo cai. Espírito, Espírito, que desce. Vem com Espírito. Pentecoste, e enche. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E enche-me de novo. Ei. Ele preparou a lenha pro
um sacrifício. Precisarmos dos instrumentos para encher esse lugar de adoração. Vamos encher esse lugar de adoração. Não se importa com quem está do seu lado, quem está na frente. Ele merece. E ainda é pouco que no seu lugar você começa a levantar palavras de adoração a Ele, de exaltação a Ele, de amor a Ele. Que você comece a levantar num novo cântico. Não precisa de nós aqui, mas que vocês enchem esse lugar, que nós enchemos esse lugar de adoração a Ele. Tu és santo, Tu és santo, e Tu és santo, e Tu és santo.
Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Me entrego a ti, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em és o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Abra seu coração. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. E os meus medos fugirão, o teu toque é tudo que eu quero. E agora nós vamos abrir o nosso coração. Eu abro o coração a ti. Cante pra ele agora. Eu abro o coração hoje aqui e toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui e toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração a
Amém, Senhor. A sua presença é notável. A sua presença nesse lugar é algo perceptível, Pai. Senhor, nós sentimos o seu mover durante os louvores. E nós declaramos, Pai, que nós estamos prontos para o teu toque. Senhor, toca cada um aqui, cada vida, cada coração, Pai. Nós estamos prontos, Pai, para receber mais de Ti. A sua transformação em nossas vidas, Pai. Que nós possamos sentir o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, Pai. Senhor, que caia por terra aqui toda distração. Que nós possamos ser cheios da sua presença, Pai. Senhor, que nós possamos sair daqui totalmente transbordantes, transformados, restaurados, curados. Nós cremos, Pai, no seu mover, no seu agir, naquilo que o Senhor quer e pode fazer. Por isso nós abrimos o nosso coração diante ao Senhor. Senhor, libera do alto, libera do céu, derrama sobre as nossas vidas. Que cada palavra que saia desse altar seja algo diretamente do trono do Senhor, que possa atingir os nossos corações e nossas vidas, Pai. Nós declaramos que somos teus, totalmente teus, Jesus. Esteja conosco, fala conosco, Pai. Assim nós cremos e te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, meu amado, se você recebe, aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Tudo bem com você? Fique à vontade, tome o seu assento. Eu quero aqui, nessa noite, passar alguns recados, rapidamente. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Temos algum visitante hoje, nessa noite? Alguém que está na casa pela primeira vez? Amém, todos de casa, glória a Deus. Amados, é importante que eu e você, que a gente esteja aqui, amém? Que eu e você, que a gente venha louvar, cultuar o nosso Senhor. Mas é muito importante também que a gente faça a nossa parte, que a gente compartilhe, que a gente convide pessoas para estar aqui nesse lugar, amém? Então faça isso nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Convide pessoas para celebrar o Senhor conosco nesse culto, amém? Amados, às terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso GC, a nossa reunião de GC. O que é GC? Grupo de crescimento, grupo de célula. É um momento em que eu e você, nós aprendemos mais da palavra de Deus. É um momento que, diferente do culto, eu e você, nós temos oportunidade ali, não só de ouvir, mas também de compartilhar, de perguntar. Então, é algo muito importante, meus amados, que eu e você, que a gente participe de um GC. Nós temos o GC presencial, que acontece aqui no bairro, na Vila Tibério, na casa da irmã Eliana, mãe da pastora Carla. E nós temos também o GC online. Então, você que não consegue estar no presencial, você tem a oportunidade de participar online conosco, amém? Então, faça isso, participe conosco, convide mais pessoas. Tenho certeza que vai ser algo que vai acrescentar na sua vida. Amados, toda quarta é dia da nossa super quarta, amém? Então, quarta-feira eu e você também nós temos um compromisso. Assim como o domingo eu e você nós temos o compromisso de estarmos na casa do Senhor às 18h30. Toda quarta nós temos a oportunidade de nos reunirmos aqui também, como igreja, como família,
para receber algo do céu, um combustível a mais, um alimento a mais, para que a gente possa tocar a nossa semana, amém? Então a quarta-feira é muito importante que você também esteja. A gente sabe, meio de semana é corrido para todos nós, amados, mas eu peço que você se empenhe, faça um esforço, convide mais pessoas e esteja também aqui conosco. Dia 23, sexta-feira, nós teremos o nosso culto dos homens, amém? Tem cartaz, Rosinha, desse? Culto dos homens? Ou não? Tem? Culto dos homens, nosso amigo, o pastor Fernando, vai estar ministrando, trazendo uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então você, homem, tem homem aqui na igreja ou não? Amém? Você, homem, esteja aqui conosco, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém? Eu creio que só a esposa quer que você venha. Então, venha, esteja conosco. E no dia 24, no sábado, o culto celebra. Tem jovem aqui nesse lugar ou não? Esses jovens. Dia 24, o nosso culto celebra. Amém? Então, é culto dos jovens, amados, mas toda a igreja está convidada a participar, amém? A gente sempre fala aqui, de 0 a 100 anos, somos jovens, amém? Então esteja conosco, convide mais alguém. Então, às 7h30 da noite, 19h30, no sábado, o culto celebra, onde nós vamos falar sobre o tema Tua Presença Vale Mais, amém? Na sexta-feira, recado importante aqui, o pastor Tafa passou pra gente, sexta-feira, 30/5, nós teremos a nossa noite de oração, amém? Onde a gente vai iniciar na sexta-feira, dia 30, às 20 horas, e serão 12 horas de oração, amados. Então, vai se encerrar no dia 31, no sábado de manhã, às 8 horas da manhã. E talvez você pergunte, pastor, eu preciso ficar às 12 horas na igreja? Seria bom se você ficasse, meus amados, amém? Não, a gente fala assim, é complicado, né? A gente sabe. Então, o que você vai fazer? Você, dentro desse horário, aquilo que for possível para você, passe aqui pela igreja, fique 1 hora, esteja conosco orando, aquilo que você puder fazer, o horário que você puder fazer. A gente só pede, dependendo se você for vir num horário assim de madrugada, terão pessoas aqui, amém? Pastor Tafa, pastor Agi vai estar por aqui, mas a gente pede que você dê um toque, mande mensagem, ligue, porque o portão lá vai ficar fechado, né? Para segurança, lógico, de todos aqui. Então, passe um momento aqui, aquilo que você puder fazer, de acordo com o horário que você estiver disponível. Então, das 20 horas do dia 30 na sexta-feira até as 8 horas da manhã no sábado, 12 horas de oração, amém? O pastor Tiago também deve falar depois sobre o propósito de jejum, né? E aí a gente vai estar informando, tá? Nas redes sociais da igreja, no grupo de WhatsApp. Então, qual é esse propósito, meus amados, da nossa oração? A igreja do Senhor, ela deve estar em constante oração, amém? Então a gente sempre tem algum alvo, algum propósito, meus amados, de oração. Nós temos ali a caixinha de oração, você pode deixar ali o seu pedido de oração. Nós estamos sempre orando, nós do grupo de intercessão estamos sempre orando pelas causas, e nós como igreja, nós devemos orar uns pelos outros. E nesse caso não é diferente, nós temos muito que orar, tanto para agradecer, quanto para a gente pedir algo, colocar os nossos alvos diante do Senhor. E essa oração específica nós estamos direcionando também com relação à nossa conferência que está chegando, amém? Então nos dias 6, 7 e 8 de junho, a nossa conferência, 2 anos da Igreja 100 Ribeirão, amém? Então a gente pede que você esteja conosco orando, contribuindo,
participando daquilo que a igreja se propõe a fazer, que você esteja nessa conferência, que você também convide pessoas. Vai ser uma festa linda, pastor Tiago, a gente já está vendo muitas cadeiras, né, pastor, para encher esse lugar. Então, conta comigo e conta com você, meu amado. Então, esteja presente e convide pessoas para estar aqui conosco. Amém? Nós temos aniversariantes essa semana? Alguém completando aniversário essa semana? A Stephanie? Que dia que é a Stephanie? Ah, então já foi. É daqui para frente, é domingo para frente. A Stephanie completou sexta-feira. Minha esposa, a pastora Nath, ontem. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Amém? Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, derrame as suas bênçãos sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Dessa semana ninguém quer fazer bolo para nós. Então tá certo. Então os recados são esses. Quero convidar aqui o pastor Tiago. Amém? Glória a Deus, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém. Queridos, vamos ofertar, vamos ser generosos com o Senhor, amém? Prepare aí a sua oferta, o seu dízimo. Você que é dizimista, você que honra o Senhor, esse é o momento. Você que é ofertante, você tem a oportunidade nessa noite de plantar sua semente. Amém? Prepara aí, eu quero estar orando. E o louvor vai fazer um trecho de uma música aqui. Amém? Queridos, só para falar para vocês, a gente instalou um novo ar-condicionado, tá? Ainda tá finalizando os acabamentos. E eu creio que essa semana já finaliza. A gente vai tirar o outro que não compensou arrumar. Mas glória a Deus, já está vindo um ar mais geladinho aqui, né? Glória a Deus. Não é esse, tá? Esse aí é porque a gente já tínhamos, então a gente aproveitou ele, mas futuramente a gente quer pôr um mais potente, que é o ideal, tá? Esse aí é de 16 mil, somente para dar um alívio, um refrigério agora, mas Deus já está preparando, né, um aí maior, com mais potência aí. Amém? E esse ar está com você, esse recurso está com você aí, amém? Glória a Deus. Então prepara aí que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por esse momento, por cada dizimista, por cada ofertante, por cada família que está aqui sendo representada, que está honrando o seu santo nome, que reconhece que o Senhor é Deus na vida deles. Senhor, que o Senhor abra as comportas do céu sobre a vida de cada um que está aqui nesse ministério, nessa igreja, cada um que está aqui cultuando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor que providencia tudo, que o Senhor é dono de tudo, do ouro e da prata, que o Senhor é dono de tudo aquilo que temos, tudo aquilo que conquistamos, ó Pai. Glória ao seu santo nome, porque o Senhor tem nos dado força para a gente trabalhar, conquistar o bem material, mas o principal é o espiritual que o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai. Então continue nos abençoando, continue olhando por cada um de nós, ó Pai, por cada um que sustenta o seu reino, que o Senhor prospere, multiplica e faz virar muitas vezes mais aquela semente que é lançada aqui, que essa semente possa germinar, dar bons frutos, ó Pai, que eles possam ter uma colheita abundante em nome de Jesus. Você que trouxe, queridos, pode fazer o Pix pelo QR Code, e você que vai fazer em espécie, o Clebinho está ali com o nosso envelope, você pode pegar, se você quiser, você fez Pix, quiser pegar o envelope só para vir até aqui, né, simbolicamente, eu vou liberar uma bênção sobre a sua vida, eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Então enquanto eles cantam, você vai trazendo, amém? Depois eu só vou abençoar. Se for para Jesus tem que ser com mais alegria, tá fraco. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia
consagramos a Ti toda oferta, todo dízimo lançado no Seu altar, ó Pai. Faça multiplicar, ó Pai. Prospere a vida de cada ofertante, de cada dizimista dessa casa, em nome de Jesus. É assim que oramos, agradecemos e consagramos a Ti, ó Pai, cada semente lançada aqui, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra agora, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Está todos me ouvindo bem aí? Está chegando bem aí o som? Tá, Marcão? Está ouvindo bem aí, Marcão? Tá? Amém. Aí no fundo está ouvindo bem? Tá, filha? Tá? Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Isaías. O livro do profeta Isaías. Abra comigo. Hoje eu não quero pregar, eu só quero ler junto com você e refletir naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, amém? Então você entra comigo na mensagem, entra comigo nessa história, porque Deus tem muito para falar conosco nessa noite. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus pela vida do meu fiote? Queridos, hoje eu tenho o ilustre prazer de pregar junto com o meu filho. Ele vai fazer a bateria hoje, né? Glória a Deus. Eu falei brincando para ele, filho, você podia tocar comigo, né? Junto na pregação. Aí pronto, aí já era. Ele ficou a semana inteira falando, né? E eu falei com o Dorge fez um teste com ele. E eu quero que você interceda pela vida dele, né? É a primeira vez dele num culto oficial aqui junto com a gente. E eu creio que é a primeira de muitas ainda. Amém? Filho, que Deus continue te usando, né? Que você continue sendo um servo fiel do Senhor, se dedicando, né? E engrandecendo sempre o nome do Senhor, com toda a humildade e com toda a alegria no coração. Amém? É uma alegria, queridos, isso. A gente se alegra porque a gente vendo, né, o filho da gente no altar, né, que seja somente na igreja, mas a gente vendo no altar é uma honra muito grande, porque a gente sabe que todo esforço pelo reino vale a pena. E não é só sobre nós. Nós somos espelhos para eles. Então, ele se espelha em nós. Né? Então você que é pai, você que é mãe, né, leve isso para o seu filho através da sua vida, tá? Leve isso para o seu filho, que você vai colher bons frutos. E eu creio que Deus, né, vai capacitar, né, Deus vai dar direção, e que nem o mal vai sobressair sobre a vida deles, né, nem uma atoada do inimigo vai cair sobre a vida deles, porque o mundo, queridos, o mundo ele quer sugar os nossos filhos. O mundo, eles estão oferecendo coisas prazerosas lá fora, e é isso que o inimigo quer, tá? Então ele começa assim pelos filhos mais frágeis, né? Mas eu creio que o Senhor, através da nossa vida, vai nos usar para dar direção, né? Para cada criança, né? Para cada filho, para cada adolescente. Eu já tenho a minha filha, né? A Sofiazinha, né? Que já está no altar ministrando, né? Agora chegou a vez do João. E eu creio que esse é só o início do que Deus tem para fazer na vida dele e através da vida dele também. Amém? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9. Queridos, Isaías, ele foi um profeta 700 anos antes de Cristo. Então, a gente vai ver junto aqui como a palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela penetra em nós, e ela ainda faz em nós, e ela ainda nos move, ela ainda nos dá direção. A gente vai aprender aqui como a gente deve acreditar nessa palavra, porque o que o profeta profetizou 700 anos antes de Cristo aconteceu quando Cristo veio, quando Cristo
começou o seu ministério. Então a gente vai acompanhar um pouco dessa história e entender o poder da palavra, o poder da profecia, o poder do agir de Deus em nossas vidas, tanto no tempo atual quanto no tempo vindouro também. Então Deus, ele é maravilhoso, porque ele cuida de nós de uma forma extraordinária. Ele não só trabalha nos dias atuais, nos momentos atuais, mas ele libera sobre nós uma esperança de vida que faz a gente se mover por fé, porque acreditando que dias melhores virão. Então essa é a palavra de Deus, e hoje eu quero decorrer, como eu disse, eu não quero pregar, eu quero apenas ler essa história maravilhosa, onde Deus usa um profeta, onde Deus move a vida de um homem para profetizar sobre um povo que estava ali agindo errado, de uma maneira errada. Mas existe um Deus que ama, que tinha uma promessa sobre a vida de um povo. Então Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então aqui vamos ver junto essa história. Deixa a sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 9. Queridos, e Deus colocou uma canção no meu coração essa semana. Eu ouvi ela eu acho que umas 200 vezes. É uma pregação. É uma canção, mas preste atenção que é uma pregação. É Deus falando, é Deus mostrando, é Deus profetizando, é Deus usando e é Deus agindo. Então, eu quero fazer essa canção junto com esses meninos. Não vou fazer junto, não vou cantar, fica tranquilo. Eu vou acompanhar aqui. E eu creio que Deus vai se mover nesse lugar através dessa canção. Então abra o seu coração. E a gente vai cantar várias vezes durante a pregação. Talvez, vamos ver o que Deus vai fazer. Mas abra o seu coração para o que Deus quer nos mostrar através dessa canção. O que Deus quer falar comigo e com você através dessa canção. Tá tudo certo aí? Amém? Vamos cantar então? Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui e restaurando os corações, te adorarei, te adorarei.
aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, essa canção falou muito comigo. E vamos falar um pouco desse Deus maravilhoso que ainda cuida de mim, que ainda cuida de você, que ainda é um Deus de promessa, é um Deus ainda que restaura, é um Deus que muda a história ainda. Eu não sei como você chegou aqui, todos nós temos o costume de falar isso no início. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como que foi a sua história essa semana. Eu creio que foi uma bênção, porque você já está vivo. Amém? Porque você ainda está vivo, então foi uma bênção. Se não matou, filho, então fica tranquilo. Deus está cuidando. Se não morreu, é porque Deus está cuidando e ainda não chegou a sua senha. Amém? Então, queridos, essa música falou muito comigo, porque eu acredito nesse Deus que eu sirvo. Eu acredito num Deus ainda que faz milagre. Eu acredito ainda num Deus que muda circunstâncias. Eu acredito ainda num Deus que usa pessoas para cumprir as suas promessas aqui na terra. Então, eu me alegrei muito e ouvi essa canção muitas vezes. E mais uma aqui para a honra e glória do Senhor. Queridos, Deus levanta um homem, Isaías, no capítulo 6, foi o chamado de Isaías. Inicia ali, pode ficar no capítulo 9, só estou fazendo uma introdução. No capítulo 6 se inicia ali o chamado de Isaías, aonde Deus chamou Isaías, onde Deus falou com Isaías, onde Deus viu a necessidade de levantar um homem que era temente a Deus. Então Deus chama Isaías, que através dos anjos, Deus fala com Isaías. E Isaías, com muito temor ao Senhor, e com muito medo também, porque Isaías estava vivendo junto de um povo que estava blasfemando, um povo que estava traindo o próprio Deus, um povo que estava agindo de uma forma errada. Então, quando Deus fala com Isaías, houve um medo, houve um temor da parte de Isaías, porque ele temia só de pensar que estava vivendo junto com um povo que estava sendo infiel, que estava se corrompendo. Mas quando Deus quer usar uma pessoa, não importa o passado, não importa o que ela viveu, não importa com quem ela andava, não importa o que ela fazia. Quando Deus quer usar quando Deus quer usar você, Ele transforma, queridos, fica tranquilo. Então, se você chegou aqui preocupado com as coisas que você fez ou deixou de fazer, queridos, fica tranquilo que a partir dessa noite Deus vai falar com você nitidamente que você é capaz. Queridos, aqui no capítulo 6 diz assim: então gritei, no verso 5, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Queridos, eu não sei se você recebeu hoje, mas eu recebi uma brasa viva desse altar. Durante os louvores, o Senhor se moveu, liberando brasas vivas para as nossas vidas. É o trabalhar do Senhor. E desse altar ainda vai sair brasa viva para a sua vida. Assim como na vida de Isaías, Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Então Deus usa um anjo para, através de uma brasa viva do altar do Senhor, purificar a vida de Isaías. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele acredita em nós, independente do que a gente vivia. Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Então continue, persevere, não desista. Se a sua vontade era de desistir, querido, pensa, Deus, Ele acredita em você. Você precisa acreditar no que Deus pode fazer através da sua vida. Isaías acreditou. Isaías foi usado por Deus. Isaías, ele teve
uma mudança de vida e ele começou a falar quem era o Deus poderoso. O que Deus poderia fazer por uma nação que estava se corrompendo. O que Deus poderia fazer para algumas pessoas que estavam se corrompendo, que estavam agindo de uma forma errada. Então, através da vida de Isaías, Deus ele libera uma profecia, Deus ele libera uma palavra, Deus ele renova a esperança de um povo. E é isso que ele faz na minha vida e na sua vida. Ele trata, ele cura de mim, ele cura eu, ele cura você, para que nós podemos ser brasa vivas na vida de outras pessoas. Então esse é o profeta Isaías, onde que com temor ele foi alcançado por Deus. E Deus começa a usar ele, e Deus começa a agir através da sua boca. Então fique tranquilo, que mesmo sem você querer, Deus vai te usar. Mesmo você com medo, Deus vai te usar. E se você relutar, Ele manda os anjos para enviar brasas vivas aí, para ativar o que está talvez frio, para ativar talvez o que está morno. Esse é o nosso Deus, porque Ele cuida e Ele sabe aqueles que Ele separou. Fica tranquilo, fica tranquila. Queridos, Isaías capítulo 9, verso 1 ao 7, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulun e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Aqui é uma profecia já, tá, irmãos? Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando te dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo de seus opressores, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiros usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Verso 6: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Isaías aqui profetizou sobre um povo que desagradou a Deus, mas que apesar disso, Deus levanta Isaías para liberar uma palavra de restauração, uma palavra de esperança, uma palavra de um futuro melhor. Então Deus usa Isaías para abrir a boca e lançar uma palavra sobre a vida desse povo. Queridos, e o que esse Deus nosso promete, Ele cumpre. Ele cumpre, queridos. Assim é na nossa vida também. O que Ele prometeu na sua vida, Ele há de cumprir. Eu acredito nesse Deus de promessa. Eu acredito nesse Deus da aliança. Porque sabemos que Deus ele não é homem para que minta. Então não compare Deus com o homem. Se algum homem fez alguma promessa para você e não cumpriu, fique tranquilo, não compare a Deus ao homem, amém? Aleluia. Aqui vamos ver agora algumas profecias de Isaías sobre o Messias, sobre Jesus.
Como eu disse, 700 anos antes da vinda de Cristo, já existia uma promessa. No capítulo 7 de Isaías, eu não vou ler todos, que eu quero ser breve aqui. No capítulo 7 de Isaías, no verso 14, diz Isaías, em uma das suas profecias, que existia um que nasceria de uma virgem. Então, essa foi uma profecia no capítulo 7 de Isaías, no verso 14. Se você quiser anotando, depois você vai acompanhando. Então diz que ele nasceria de uma virgem. No capítulo 9 que a gente leu, no verso 1, diz que o seu ministério começaria na Galileia. Capítulo 9, verso 1. Isaías libera para um povo que existia um homem, que o seu ministério se iniciaria na Galileia. Capítulo 9, verso 1. No capítulo 9, verso 7, Isaías fala que ele seria descendente de Davi. Então anota aí para você não se perder. Então Isaías libera também, nesse texto que lemos aqui, fala que ele era descendente de Davi. Aquele que ainda há de vir era descendente de Davi. E no capítulo 11, no verso 2, diz que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. No capítulo 11, verso 2, Isaías diz aqui que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. Quem conhece a Bíblia já sabe aonde eu vou, aonde eu estou e aonde eu vou. Queridos, você precisa acreditar nas promessas de Deus sobre as suas vidas. Você precisa acreditar nas profecias que são liberadas na sua vida. Porque se é de Deus, pode esperar que vai acontecer. Aqui existia uma promessa na vida desse povo, e não só na vida desse povo, mas também em toda a sua descendência. Muitas coisas eles iriam viver naquele tempo. Deus iria trazer um refrigério naquele tempo, mas Deus já movia através de esperança, falando que ainda há de vir o melhor, que ainda há de vir o melhor tempo. Talvez nós não vamos viver todas as promessas que Deus fez, entenda bem o que eu estou dizendo, mas a nossa geração, uma geração eleita, uma geração escolhida, uma geração de continuidade, os nossos filhos, eles vão viver muitas coisas que talvez a gente não vamos viver aqui nessa terra. A gente acredita em uma eternidade e sabemos que isso é o melhor que temos, isso é o melhor que esperamos. Enquanto isso, vamos fazendo o melhor aqui. Enquanto isso, vamos vivendo a esperança de uma promessa que Deus fez para cada um de nós. Tem muitas coisas que os nossos filhos vão viver. Tem muitas coisas que você está plantando agora em Deus, que os seus filhos vão viver, a sua geração vai viver. Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Continue, persevere, não desista, porque não é só sobre você, a sua geração, a sua semente. Então plante coisas boas, acredite nas promessas, não desiste daquilo que o Senhor prometeu para você, que isso pode atingir gerações e gerações na sua vida. Então não pense só em você, não pense que você talvez iria viver tudo. Tem promessas na sua vida que seus filhos vão viver. Tem promessas que é para os seus filhos, que Deus libera na sua vida, mas seus filhos vão viver. Então é isso que o profeta Isaías liberava sobre a vida daquele povo. Promessas sobre um alívio, um refrigério para aquele tempo, mas também de coisas que ainda iriam vir, que coisas melhores ainda iriam vir. E como eu falei, Deus não é homem para que minta. Vamos ver
vamos ver essas profecias que eu falei aqui agora se cumprindo lá no Novo Testamento. Se você tiver uma Bíblia aí, abra em Mateus. Vamos começar do capítulo 1. Se Deus falou que ia acontecer, aconteceu, queridos. Acredite nesse Deus que servimos. E a sua palavra é viva até hoje. A sua palavra é eficaz até hoje. Aleluia. Mateus capítulo 1. Aqui, queridos, lá no capítulo 9 de Isaías, verso 7, ele falou: o que iria vir seria descendente de Davi. Olha o que fala Mateus capítulo 1, verso 1, sobre a genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1. De Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui já se cumpre uma profecia. Aqui Mateus escreve sobre a genealogia de Jesus, inspirado pelo Espírito de Deus. Então, o capítulo 1, o verso 1 fala o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, se o profeta falou que ia ser da linhagem de Davi, aqui o pai, muitos falam, o pai, mas não é um pai biológico. José não era um pai biológico de Jesus, mas era um pai legal, era um pai que foi escolhido por Deus. Então Jesus era literalmente da linhagem de Davi. Aqui estava se cumprindo uma profecia de Isaías, lá no capítulo 9. Mateus, continuando, Mateus capítulo 1, o verso 18. Acompanhe comigo esse raciocínio, tá, gente? É muitos detalhes aqui, mas acompanhe comigo para a gente ficar por dentro e entender como é importante acreditar nas profecias, como as profecias se cumprem. Aleluia. Mateus capítulo 1, verso 18. Aqui fala que era um homem nascido de uma virgem. Olha o que fala no verso 18 do capítulo 1 de Mateus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida a casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria que não teve relação com José. Então aqui estava cumprindo a profecia. Maria iria gerar um filho ainda virgem. Maria iria gerar o filho da promessa, porque foi lançado uma palavra. Deus, ele prometeu, e aqui ele está cumprindo o nascimento, a geração do seu filho dentro de uma barriga de uma mulher virgem. Acompanha comigo Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 12. Mateus capítulo 4, verso 12. Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus, aqui, queridos, vai falar do início do ministério oficialmente de Jesus. Então diz assim: quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulum e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então aqui, comprovamos aqui mais uma profecia do profeta, inspirado pelo poder do Espírito de Deus, se cumprindo em Mateus, se cumprindo no Novo Testamento. Uma palavra viva, uma palavra eficaz, e comprovando que Deus, aquilo que Ele fala,
vai acontecer. Independente do tempo, independente da geração, vai acontecer. Aleluia. Mateus capítulo 3, para a gente encerrar essa visão. Mateus capítulo 3, aqui fala quando o profeta Isaías profetizou que iria repousar sobre ele o Espírito do Senhor. Então Mateus capítulo 3, verso 16. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por quem? Por João. João, porém, terminou impedindo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu venha a mim. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém assim que assim façamos para cumprir toda a justiça. E concordou com ele. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Aqui estava se cumprindo mais uma profecia do profeta Isaías. Aqui estava se cumprindo mais uma profecia de Deus, mais uma promessa de Deus na vida do povo. Queridos, Isaías foi um homem muito usado por Deus. As suas profecias, ele era bem claro naquilo que ele falava. O livro de Isaías, ele é muito entendível, é fácil de entender, porque ele fala claramente daquele que vai vir, da forma que vai vir, como ele vai iniciar o seu ministério, e ele falando claramente de Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui ele estava levando uma esperança para um povo que estava cativo, um povo que estava sendo atormentado pelo pecado. Então Isaías aqui libera uma palavra, e nas suas palavras ele é bem claro com aquilo que Deus está querendo passar para o povo. Isaías fala claramente de Jesus, fala claramente daquele que ainda iria vir sobre o povo. Queria vir para trazer um refrigério, para trazer a salvação. Mas também Isaías era usado por Deus para levar um refrigério naquele tempo, no atual daquele povo. Porque não iria adiantar somente ele fazer profecias, mas ele levava algo direto de Deus para tratar aquele povo, para restaurar aquele povo. Mas dentro dessas palavras que ia sendo lançada naquele povo, existia profecias e mais profecias a respeito de Jesus, a respeito de Emanuel, como diz algumas traduções. Então Isaías era um homem usado por Deus, e vimos juntos essas profecias para entender que devemos sim adorar esse Jesus que está ao nosso meio, um Jesus que foi prometido para cada um de nós. Um Jesus que foi citado 700 anos antes dele vir, 700 anos antes dele se tornar um homem, como ele agia como o próprio Espírito de Deus. Antes ele agia como verbo, como palavra, mas agora, se cumprindo a profecia, ele se torna homem, 100% homem, 100% Deus, para que fosse cumprido aquilo que foi dito pelo profeta, inspirado por Deus também. Então, precisamos adorar esse Jesus, precisamos falar desse Jesus que está se movendo ao nosso meio, que ainda vive, que ainda libera sobre nós algo novo. Aleluia! E através de uma promessa de Deus, temos essa oportunidade de viver essa profecia que se cumpre em nossas vidas, porque Deus, com sua infinita misericórdia, entregou Ele, seu único Filho, para nos salvar do caminho do mal e nos dar a esperança de salvação. Então aquilo que foi liberado em Isaías 700 anos ali antes de Cristo, acontece na nossa vida hoje. Há uma esperança de salvação, há uma esperança de restauração. Como eu disse no início, eu não sei como você chegou aqui,
Eu não sei como o seu coração estava, mas há uma esperança de restauração, porque servimos um Deus que Ele promete e cumpre, um Deus que entrega o seu Filho por cada um de nós. Como podemos perder a esperança? Temos um Deus que nos ama, queridos, temos um Deus que nos ama, um Deus de milagre, como diz a música, um Deus de promessa, que é o caminho no deserto, que muitas das vezes falamos, mas estou vivendo um deserto na minha vida, mas Ele é um Deus, como diz o louvor, como diz a palavra, Ele é um Deus que está conosco no deserto, é um Deus que caminha conosco no deserto. O deserto com Deus não é para matar, é para tratar. O deserto com Deus não é para permanecer, é para passar. Lembra de Moisés? Lembra de Moisés quando Deus tira o povo do deserto e promete cuidar da direção? Isso tudo foi em meio ao deserto. Deus tira eles da escravidão. Deus tira eles e promete cuidar da direção, mas leva para o deserto. Ei, mas não era para aquele povo morrer no deserto. Deus, Ele tirou do Egito, Ele tirou da escravidão, mas Ele deu direção, Ele mostrou o destino. Então o que Deus quer fazer conosco, quando Ele nos tira do cativeiro, quando Ele nos tira da prisão, não é para nós permanecermos no deserto, é para nós passar, para nós sermos curados, para nós sermos tratados. Mas Deus, Ele mostra um destino para cada um de nós. Então Ele é um Deus que muda destino. Temos um Deus que muda destino. É isso que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Esse é o nosso Deus. Por isso que eu ouvi essa música 200 vezes. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Aleluia. Queridos, um povo que estava cativo, agora estão livres e tem um destino, porque Deus, Ele falou: saia, eu vou tirar vocês do Egito, mas vocês já têm um destino. Qual que era o destino do povo? A terra prometida, é bem conhecido. Então, queridos, se você passa por momentos difíceis, se você passou por momentos difíceis, por situações difíceis, e você acredita em um Deus que te tirou, que pode te tirar, com certeza, quando Deus te tirar desse momento difícil, Ele vai te dar um caminho diferente, Ele vai te mostrar aonde você precisa ir. Não queira caminhar com as suas próprias pernas. Deus, Ele mostra, Ele não vai tirar de qualquer maneira. Ele não vai te tirar do cativeiro para te abandonar de qualquer maneira, não. Ele dá destino, Ele é um Deus que cuida, é um Deus que restaura, é um Deus que libera amor, é um Deus que dá direção. Aleluia. Deus, nessa noite, Ele está mudando alguns destinos aqui. Eu tenho certeza, querido, que Deus está mudando algum destino aqui. Deus, Ele está dando destino aqui. Aqueles que estavam cativos, Deus está dando direção. Deus está livrando. Deus está quebrando correntes. Aleluia. Deus está dando direção para alguém aqui nessa noite, queridos. É um Deus que ainda cumpre aquilo que promete. E se Deus prometeu para você, não se apegue na situação que você está vivendo hoje. Talvez não seja tão favorável, mas acredite num Deus de promessa. Um Deus que tira do cativeiro e dá um destino, e dá uma direção. Você pode até passar pelo deserto, mas você não vai permanecer. Você não vai permanecer no deserto. O deserto, ele não vai te matar. O deserto, ele vai te engrandecer no nome de Jesus. O deserto, ele vai curar a sua vida. As dificuldades não é para te matar. A dificuldade muitas vezes é para te tornar dependente ainda mais do Senhor. Aleluia. Deus, eu anotei aqui,
Deus ele não aceita a sua desistência. Tá difícil, não desista, porque Deus ele não aceita isso. Deus ele não quer ouvir isso de você. Ele não quer ouvir você falando que vai desistir, que não consegue. Deus ele não quer ouvir isso de você. Deus ele não quer ouvir, eu não sou capaz. Não. Deus ele não quer ouvir isso de você. Deus ele quer cuidar de você. Se ele tirou da onde você estava, ele vai cuidar de você. O deserto é só um período. Fique tranquilo, fique tranquila. O deserto é só um período na sua vida. Use isso de aprendizado. Abra o seu coração em meio ao deserto. Aleluia. Queridos, em Isaías, Deus confronta um povo que queria parar, que queria desistir, que não tinha mais esperança. Mas ele usa a boca do profeta, Deus ele usa a boca de Isaías para levar esperança para aquele tempo. E ainda falar de Jesus. Imagine aquele povo ouvindo falar de Emanuel. Uma promessa muito distante, mas aquilo gerava, o nome de Jesus ele gera esperança em nós. Se você não está vivendo ainda aquilo que Deus prometeu para você, o nome de Jesus que vai gerar esperança na sua vida. Por isso que temos que permanecer. Por isso que o desistir vai fazer só você retroceder. O desistir vai fazer você andar para trás. O desistir vai fazer você ficar mais distante daquilo que Deus te prometeu. Então não desista, não para. Deus ele usa uma promessa para gerar esperança naquele povo. Deus ele faz muito na vida daquele povo. Deus ele restaura. Deus ele trata aquele povo. Mas além de tudo isso, queridos, Deus ele movimenta a fé daquele povo com uma esperança de um futuro vindouro ainda, que seria melhor do que aquilo que eles estavam vivendo, que seria melhor do que aquele manifestar que estava acontecendo ali, que seria melhor ainda do que a restauração daquele povo naquela época. Então a gente é movido através do nome de Jesus. O nome de Jesus que faz nós acreditar. O nome de Jesus que faz a gente continuar. O nome de Jesus é que faz a gente ter força todos os dias. Então busque, acredite no nome de Jesus. Deus diz: ei, povo de Israel, existe uma provisão para vocês agora, mas também existe uma profecia para toda a sua geração. Eu libero aqui para você nessa vida. Deus ele está agindo na sua vida hoje. Ele está trazendo condição para você hoje. Ele está restaurando o que precisa ser restaurado hoje. Mas também Deus ele libera uma esperança de vida para toda uma geração. Deus ele é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus cheio de misericórdia, que além de cuidar de nós, cuida daqueles, de alguns através das nossas vidas também. Deus ele nos dá força para nós não desistir, porque ele sabe que tem pessoas que dependem de nós. Tem pessoas que dependem da nossa não desistência. Os nossos filhos, imagine se eu desistir, se eu parar, o que vai acontecer na cabeça desse menino? Imagine se você parar agora, se você desistir, o que vai acontecer com seus filhos daqui para frente? Imagine se você abrir a mão de tudo do que Deus colocou na sua vida até agora. Não estou falando de bens materiais. Imagine se você abrir mão de tudo que Deus já fez, que Deus já restaurou. O que vai ser da sua casa daqui para frente? O que vai ser da sua esposa? O que vai ser dos seus filhos? Ou o que vai ser do seu esposo? E o que vai ser dos seus filhos? Então, Deus, além de fazer, além de cuidar, além de dar a provisão para cada um de nós nesse tempo, Deus, ele tem uma promessa de um Jesus que está vivo, que ainda vive, que está sentado à direita de Deus Pai, e que ainda irá de vir. Ainda existe uma segunda vinda dele, que ele vai vir para resgatar a igreja.
que Ele vai vir para abraçar a igreja. Então, existe uma promessa para mim e para você. A promessa da eternidade. A promessa da eternidade que faz a gente se mover no hoje. Que faz a gente se mover com excelência dentro do reino. Que faz a gente fazer sem desistir. Que faz a gente continuar sem desistir. Existe uma promessa que gera esperança, e essa promessa é Jesus Cristo. Ei, essa noite, queridos, através da palavra, podemos entender a importância de viver em Jesus, que traz um refrigério para esse tempo, e também nos mostra que, se permanecermos nele, alcançaremos a eternidade com Deus Pai Todo-Poderoso. Então a permanência, a confiança vai fazer com que eu e você viva a promessa do Senhor para as nossas vidas. Se você desistir hoje, você pode ficar fora. Se você desistir hoje, você pode ficar fora. Então não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não desista das promessas do Senhor para a sua vida. Não desista, porque há uma promessa. Aleluia. Deus, ele sempre anda dando sinais. Queridos, lembra da pregação de Pedro? Pedro cheio do Espírito Santo em Atos 2. Pedro cheio do Espírito Santo. Ali ele estava pregando para um povo, ele estava falando para um povo que não estava acreditando no mover do Espírito Santo que o próprio Jesus deixou para eles como consolador. Agora existia um povo apontando: esse povo está embriagado, esse povo está doido. Mas Pedro libera uma palavra para aquele povo. Pedro libera uma palavra e fala: ei, essa é uma promessa que está sendo cumprida na vida desse povo. Eles não estão bêbados, eles não estão embriagados, eles estão se manifestando o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na vida deles. Queridos, Deus, ele dá sinais. Deus, ele entra com providência. Deus usa a vida de Pedro para restaurar a vida de muitas pessoas. O mover do Espírito Santo através da vida do Pedro, através da vida de Pedro. Pedro é usado para levar a palavra do Senhor para muitas e muitas pessoas. E assim ele faz na nossa vida. Deus, ele vai levantar novos Isaías. Ele usa novos Isaías, novos Pedros, queridos, novos Paulos para propagar a palavra de Jesus, que já foi estabelecida através de uma promessa que Deus fez para cada um de nós. Então nós somos uma promessa do Senhor. Para quê? Para dar continuidade nesse evangelho maravilhoso, para fazer com excelência aquilo que o próprio Deus estabeleceu para cada um de nós. Então nós fomos escolhidos, nós fomos separados. Então tenha temor, queridos, tenha temor, porque o problema hoje é que as pessoas não estão tendo temor em Deus, porque Deus, ele ainda é justiça. Deus, ele ainda é justiça. Deus, ele age com amor, mas ele ainda é justiça. Então tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que Deus colocou na sua mão. Tome cuidado com aquilo que Deus já fez na sua vida até aqui. E agora você está agindo sem temor, de qualquer maneira, de qualquer forma. Não é assim que Deus te chamou para fazer. Não é assim que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. E essa palavra falou muito comigo. Para ter zelo com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Queridos, estamos partindo para o segundo ano da Igreja 100. E Deus, ele tem uma promessa para esse ministério, amém? Deus, ele tem uma promessa para cada um de nós. O que aconteceu aqui até no dia de hoje, até nos dias de hoje, cada um de nós somos responsáveis. A entrega, a busca, a renúncia, o investir do tempo. Então não é tempo de desistir, porque ainda somos um bebê, ainda vamos completar 2 aninhos, mas Deus tem uma promessa a longo prazo na nossa vida. Vamos entender isso,
que essa promessa possa gerar uma esperança que dias melhores virão. Ah, pastor, mas está difícil agora. Tá, mas quem falou que ia ser fácil? Quem falou que ia ser fácil? Vê a vida de Isaías. Isaías foi perseguido. Isaías passou apuro. Pedro foi perseguido pelo nome de Jesus. Paulo foi perseguido. Por que nós não iríamos ser? Então não vai ser fácil, mas faça com excelência aquilo que foi colocado para você fazer, porque Deus tem muito mais para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Enxugue as lágrimas. Isso fala no louvor. Enxugue as lágrimas. Acalme o coração. Jesus é a resposta das nossas vidas. Essa promessa que foi deixada, que se cumpriu, e que agora existe uma nova promessa de que Ele ainda voltará, de que Ele ainda vai resgatar a igreja, e de que quando Ele resgatar a igreja, não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Essa promessa que estamos esperando com ansiedade no Senhor é uma promessa maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Mas enquanto isso, vamos fazendo o nosso melhor aqui. Vamos fazendo o nosso melhor aqui, porque quando Ele vir buscar a igreja, a gente vai ter que prestar conta. A gente vai ter que falar com Ele. E como iremos falar com Ele? Sobre o que iremos falar com Ele? Reflita nessa noite. Então, queridos, o que eu quis dizer com essa pregação? Que existe uma promessa na minha vida e na sua vida. O que eu quis dizer com essa história? Que o mesmo Deus que prometeu lá atrás, o mesmo Deus que revelou Jesus no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, é o mesmo Deus que promete para mim e para a sua vida nessa noite. É o mesmo Deus que restaura a nossa vida nessa noite, mas que ainda, além de restaurar, Ele deixa uma promessa para que a gente possa gerar esperança todos os dias. Porque existe esse Jesus que veio, morreu, que hoje está sentado à direita de Deus Pai. Ele vive e Ele há de vir para buscar a igreja. Então, vamos se preparar junto para esse retorno de Jesus? Vamos nos preparar junto para esse retorno de Jesus? Vamos fazer o nosso melhor? Vamos fazer como igreja, queridos? Vamos fazer como igreja? Vamos fazer o melhor? E juntos somos mais fortes. Jesus, Ele permitiu que a igreja continuasse, porque apesar de tudo que está acontecendo hoje, Ele ainda acredita em cada um de nós. E como eu disse, nós juntos somos mais fortes. Então, a gente começa na nossa casa. Vamos manter a nossa casa alinhada. Vamos manter o nosso relacionamento alinhado. Vamos manter o nosso relacionamento com os filhos alinhados. Porque a nossa igreja começa na nossa casa. E vamos trazer isso para a casa do Pai. Vamos trazer isso para a comunidade. Vamos viver algo sobrenatural em Jesus. Vamos viver esse mover do Espírito Santo que tivemos aqui durante a ministração do louvor. Vamos viver isso de uma forma mais intensa. E eu e você é responsável de gerar esse ambiente. É nós, como a pastora Carla falou. Isso está em nós, não está em paredes, não está em instrumento. É nós. Está em nós, está dentro de nós. Jesus, Ele morreu por cada um de nós e liberou um poder tão grande para nós. E isso precisa ser manifesto. As pessoas precisam enxergar a nossa igreja como um mover do Espírito Santo, como um poder de Deus se movendo aqui na terra. E a igreja 100 já vive isso e ainda com mais intensidade vai viver isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Quero chamar aqui os meninos do louvor.
Aleluia. Abra o seu coração, vamos finalizar esse culto entregando o nosso melhor para Jesus, acreditando nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Vamos levar isso para dentro da nossa casa. Vamos mudar o ambiente da nossa casa. É isso que Jesus quer para as nossas vidas. Aleluia. Se você puder, querido, já fecha o seu olho aí, abaixa a sua cabeça, já começa a buscar em espírito aí, já começa a buscar com intensidade, já começa a clamar esse Jesus que Deus prometeu e cumpriu para as nossas vidas. Um Jesus que traz um refrigério para cada um de nós. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Ele está fazendo milagre nessa noite. Aleluia. Vamos adorar Ele verdadeiramente. Aleluia. Declare. Estás aqui, transformando nossas vidas. Ele transforma a vida. Te adorarei. Esse é o nosso Deus. Te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.
Deus está no controle. Aleluia. Ele está no controle. Ele está no controle, queridos. Acredite. Ele é Deus. Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir na sua vida. Acredite. Acredite. Pois tu estás Aleluia. no controle. Ele está no controle da situação. Não vejo tu agir. Até quando a gente não vê, Ele está cuidando. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele vai agir na sua vida. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Até quando não vejo tu ages, até quando não sinto tu ages, pois tu estás no controle. Quem acredita? Pois tu estás, Quem crê tu estás nisso? no controle. Queridos, é uma profecia sendo liberada sobre a sua vida. Não importa como você chegou aqui. Se você não estava ouvindo a voz de Deus, mas Ele está liberando. Ele está no controle da sua vida. Ele está agindo na sua vida. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você busca, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus trabalha. Enquanto você clama, Deus faz. Aleluia. Ele está no controle de tudo. É um Deus que caminha com você no deserto. É um Deus que está com você nos tempos difíceis. É um Deus que está com você no tempo de bonança. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida. Mesmo sem você entender, Ele está no controle de tudo na sua vida. Tá difícil, não desista, continue. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se foi Ele que prometeu, Ele irá te cumprir. Permaneça, permaneça.